Olá, bom dia, boa tarde. Meu nome é Silene Refosco, eu não sei que horas você vai ouvir esse vídeo, então eu te saúdo assim de uma maneira mais ampla e o importante é dizer seja bem-vindo. Eu espero que a gente possa ter uma conversa interessante aqui. O que eu estou fazendo aqui é começando a falar de assuntos que me interessam muito e nesse dia eu vou explicar, vou contar quem que eu sou, qual foi o meu percurso, como que eu cheguei até aqui, por que talvez essa minha carreira me autorize a fazer essa conversa nesse momento, a ter um programa para falar de coisas que me interessam, eu que estou quietinha há tanto tempo. Também vou contar aonde que eu estou, falando com esse ambiente muito interessante, que é a PG2, que é uma geradora de conteúdo que fica em Timbó, e que tem um interesse muito parecido com os interesses que eu tenho. Bem, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou uma artista, sou artista plástica por formação e por coração, eu sempre fui, eu nasci artista, e eu tenho assim, em função de como as coisas aconteceram na minha vida, eu acabei ficando uma artista muito diferente do que as pessoas pensam a respeito dos artistas, porque eu fiquei sendo uma pessoa muito organizada, muito cumpridora de prazos, muito comprometida com a objetividade. E isso não é, eu acho que não é que não seja usual, mas isso não é reconhecido como o mais comum. A gente não pensa nisso quando pensa num artista. E eu acho que essa é justamente uma das cisões grandemente importantes que a gente está vivendo e para as quais a gente tem que olhar e descobrir como reverter, porque a gente está assim, numa espécie de encruzilhada do mundo, eu acho. E eu acho que essa encruzilhada do mundo pede que a gente tenha um pouco de atenção, um pouco de capacidade de observação, um pouco de cautela e um pouco de condições de decidir como que a gente vai. Porque se por um lado parece que o mundo anda e a gente só acompanha, a gente não é sujeito de nada. Por outro lado, a gente tem uma série de pequenas decisões no dia a dia que vão nos possibilitar a gente ter uma vida mais parecida com a vida que a gente gostaria de ter. E não ficar vivendo apenas à mercê da vida sem ter oportunidade de decidir em momento algum. Então, a partir dessa breve situação, eu vou contar um pouco mais de mim, da minha carreira e de como que isso se formou, porque naturalmente você está aí pensando, essa coisa de ser artista parece muito bonita, mas ela é muito improvável, né? Não é uma coisa que os filhos aconselhem aos seus pais, sejam artistas. É muito incomum que isso aconteça. Pelo contrário, todo mundo razoável fala assim, pense bem, né? Isso aí não deve dar certo, isso aí não oferece segurança, isso aí não te leva para um lugar de sucesso. Não é muito aconselhável que a gente seja artista nesse mundo, é mais aconselhável que a gente seja alguma coisa mais produtiva, mais séria e mais comprometida, que ofereça mais segurança. Então, eu insisti muito e eu continuei sendo artista. Talvez porque essa vontade ou essa expressão dentro de mim fosse tão forte que, para mim, não havia opção. Era assim, eu era essa pessoa e eu sou essa pessoa. E agora, quando eu penso em relação à criança que eu fui, eu acho que é muito interessante. Eu acho que a criança que eu fui está em paz com o adulto que eu sou. E eu acho que isso é uma sensação muito positiva, assim. Talvez eu não tenha feito na vida o caminho que várias pessoas perceberam que era possível, como todos os concursos de bancos que eu deixei de fazer, mas eu fiz uma coisa que me permite ter muita saúde, né? Assim, eu consigo me sentir muito inteira na idade que eu tô, que já tem um monte de gente se acabando, assim, né? Com essa... Parece que não se sobrevive a uma contrariedade muito grande. Então, eu escolhi não me contrariar. Mesmo que para isso eu tenha usado uma série de subterfúgios, como silenciar muitas vezes, ou como trabalhar enormemente para alcançar certos objetivos, para poder ir adiante, enfim, com meus desejos. Mas
esse ter permanecido perto de mim mesma, com meu desejo aceso e com uma lembrança cotidiana do que eu era e do que eu queria ser, faz com que eu possa ter construído uma carreira profissional que se relaciona com o mundo de uma maneira muito eficiente, que eu tenha uma série de compreensões sobre a vida nesse momento que me parece plausível compartilhar e que eu consiga fazer de uma maneira ou de outra o que me interessa fazer. Porque eu acredito que todos nós, independente de nós sermos consumidores, de nós sermos cidadãos, de nós sermos pessoas do mundo, nós somos nossos, né? Cada um de nós é de si próprio. E esse si próprio, que é tão desatendido, que é tão esquecido, que é tão desaconselhado, ele é muito importante, ele é a coisa que pode nos alegrar muito, e de uma forma muito simples, de uma maneira muito singela e muito descomprometida, e que não precisa de grandes coisas, que não precisa de grandes materiais, mas que tem uma riqueza de conteúdo. Então, esse permanecer artista e encontrar as estratégias necessárias e trabalhar com muita disposição para que isso acontecesse, desde a minha infância, permitiu que eu estudasse, de fato, artes plásticas. Eu estudei pintura, sou bacharelada em pintura, estudei em 2 universidades muito interessantes, estudei em Santa Maria, que tinha uma conexão com o modernismo uruguaio, que era incrível, e depois estudei na Escola Superior de Música e Belas Artes do Paraná, que é uma escola que ainda existe, que atualmente tem pouquíssimos alunos, mas que continua firme e forte com seus cursos de pintura, de escultura e de música, e que continua formando poucas pessoas que têm esse desejo de estar no mundo de uma outra maneira. E quando se desaconselha a arte como profissão, a gente esquece que existe uma grande quantidade de profissões, ou de, talvez não de profissões, mas de fazeres do mundo que necessitam dessas habilidades, que necessitam das habilidades criativas, e que necessitam das capacidades mentais que estão relacionadas com isso. Então, eu percebo agora e percebi naquele momento, logo que eu me formei, que eu estava sendo preparada de uma maneira muito ampla. Eu não tinha, ao me formar artista, uma profissão muito bem delimitada, eu não tinha um uniforme definido, eu não tinha uma maneira de vestir que se esperava de mim, né? Não tinha um jaleco assim, mas eu tinha uma grande quantidade de ferramentas muito diferentes entre si, que me permitiam fazer vários voos, que me permitiam estar no mundo de formas diferentes. Eu sentia que eu podia escolher e que eu estava instrumentada para várias situações diferentes. E isso foi uma coisa muito interessante. Eu sou aqui de Santa Catarina, sou do oeste de Santa Catarina. Naquele momento, eu residi em Curitiba. E quando eu finalizei meu curso, a coisa mais palpável e mais objetiva que estava ao meu alcance fazer profissionalmente estava aqui em Santa Catarina, estava em Blumenau, e era a indústria têxtil local. E eu me envolvi com a indústria têxtil muito cedo dentro da minha carreira e consegui aprender uma quantidade gigantesca de coisas. Eu consegui aprender muito a respeito dessa objetividade que é necessária para que a criatividade se complete, para que a criatividade ganhe vida e ganhe força, e que é essa criatividade que o mundo precisa, uma que tem um lastro de objetividade. Então, ao entrar em contato com a indústria têxtil, eu me postulei como um profissional para a área de estamparia. Foi uma profissão que eu exerci durante muito tempo da minha vida e que eu ainda gosto muito de fazer. Eu adoro desenhar estampa e adoro a ideia do padrão. Eu gosto muito da ideia de que a estética é a coisa mais importante, né? Muitas vezes a gente escolhe as coisas pela cor que elas têm, pela textura, pela estampa, e não só porque aquele material é funcional e te responde à necessidade, não é só porque ele vai te vestir, ou vai vestir sua cama, ou vai servir de cortina, mas é uma coisa que você escolhe
pela sensibilidade e não pela objetividade, e isso acontece com todo mundo, né? Claro que a gente tem uma parcela de objetividade nessa escolha, que vai estar relacionada com custo, com funcionalidade, mas muito da escolha nunca é. Então, essa parte da escolha da gente que não é objetiva, ela é muito humana e ela é muito subjetiva e, portanto, ela é muito conectada com a criatividade, muito conectada com o mundo da arte. E qual foi a coisa mais importante que eu aprendi quanto ao fazer de um designer têxtil, né? Que eu não tinha sido preparada na universidade para isso, não era a proposta do estudo que eu fiz, mas eu entendi, logo que eu entrei em contato com essa indústria, que eu não bastava ser habilidosa, ou não bastava eu dar conta das etapas de criação ou das etapas de execução de um desenho, né? Eu percebi muito cedo que um desenho belíssimo pode virar uma péssima estampa, e isso aconteceu comigo. E eu corri muito atrás para entender por que isso acontecia e como reverter essa situação, porque eu queria muito continuar naquele trabalho. E aí eu entendi uma coisa que é super importante, que é a importância do conhecimento técnico e o quanto é o conhecimento técnico que serve de lastro para a condição criativa. A criatividade, que é sempre pensada como uma coisa solta, relacionada com inspiração, relacionada com leveza e com não ter prazo e com descompromisso, muitas vezes, não é nada disso. Na verdade, a criatividade funciona quando ela sabe a que serve, quando ela sabe quais instrumentos a tornarão real, quando ela sabe como se dá concretude para as ideias que a gente tem. E isso, dentro do universo industrial, é muito interessante, é muito rápido e é muito urgente, né? E eu percebo que ainda é uma questão muito importante. Que o conhecimento técnico ainda é muito negligenciado, que a gente ainda olha para o conhecimento técnico como se ele fosse uma coisa menor, como se ele fosse um pouco desnecessário ou alguma coisa assim que alguém faz, que não é uma coisa de quem cria fazer. E o que eu percebi ao trabalhar, né, ao iniciar essa carreira na indústria têxtil, e o que eu continuo percebendo até agora, é que quanto mais você conhece do fazer técnico, mais a sua cabeça tem condições de se abrir e mais você tem condições de responder criativamente àquela demanda. E não só criativamente no sentido estético, né? Não só no sentido de fazer uma coisa bonita, mas no sentido de fazer a coisa mais eficiente, a coisa mais correta, a coisa que o mundo precisa, a coisa mais eficiente, a coisa que mais se comunique com o conjunto de pessoas que você quer que se comunique. Então, nesse caldo de pensamentos que se formou enquanto eu trabalhava na indústria, eu consegui entender que o mundo se dividiu em objetivo e subjetivo de uma maneira desmensurada, de uma maneira exagerada e de uma maneira que nos traz a esse momento que a gente está vivendo, que é um momento extremamente difícil, uma encruzilhada, como eu falei, onde parece que a gente ainda tem tempo de tomar decisões a favor da humanidade e a favor da nossa vida como um conjunto, mas tudo é muito urgente e tudo é muito premente, assim, a gente precisa correr para desenvolver essa consciência e para iniciar as ações que estão relacionadas com isso. E esse divórcio entre o que é objetivo e o que é subjetivo é uma proposta que vem de muito tempo atrás, ela começa no final do Renascimento, historicamente, e ela se impõe para a gente quase como uma meta, quando o desenvolvimento industrial começa a se tornar o que se chama de revolução industrial. Então, a gente está falando de um horizonte de 250 anos, uma coisa que começa mais ou menos em 1750, que, curiosamente, tem na indústria têxtil uma das primeiras grandes experiências industriais. É uma indústria que se desenvolve a partir da Inglaterra, que importa um know-how tecnológico do Oriente, em termos de estamparia, e que começa a imprimir em tecidos que eram muito neutros, imagens
que vão ganhando uma sofisticação visual muito grande e que vão ganhando públicos e vão se diferenciando e vão trazendo para o mundo uma série de outros raciocínios. Começa-se a pensar em patente a respeito de ideia, começa-se a pensar em diversidade de produto, em coleção de produto, em tipos de público, em divisões divisões de camadas sociais relacionadas com a imagem. É um mundo muito sofisticado, é um mundo muito interessante de ser entendido, e você vai vendo aos poucos essa cisão entre o que é objetivo e o que é subjetivo. E acho importante a gente falar disso, né? Acho que esse é um ponto central, percebo que esse é um ponto central sempre que eu começo um curso, uma orientação para alguém, ou para um grupo de criação, ou para uma equipe de trabalho. Esse é um ponto sobre o qual a gente precisa pensar, é um ponto que a gente deve se esforçar para entender. Né? E, assim, a ideia de separar essas duas coisas é uma ideia muito, muito simplista, uma ideia muito fraca, uma ideia muito muito iludida de que a gente pode ir numa direção apenas. A gente não pode, né? E a gente não pode por uma coisa muito simples, porque, primeiro, antes de tudo, a gente é um bicho, né? A gente é um bicho que tem um corpo, que come todos os dias e que todos os dias também precisa dormir. E, de preferência, precisa tomar um banho também. E, de preferência, precisa ter um pouco de conforto. E também precisa se mexer, também precisa fazer movimento. Tem muitas coisas da nossa vida que se definem no dia a dia. O fato de que a gente tem corpo faz da gente seres objetivos. Todos os dias nós temos que nos preocupar com a nossa alimentação. Se a gente não se preocupa, a gente tem que se alimentar de uma maneira ou de outra. A gente tem que tomar água, a gente tem que fazer as coisas que o corpo pede que a gente faça, né? E isso constrói todo o nosso mundo objetivo, né? Toda a ideia de casa, a ideia de proteção, a ideia do recolhimento, a ideia do ir e vir, são todas coisas que estão associadas com esse animal que a gente é. Se nós fôssemos uma coisa sem corpo, provavelmente a gente conseguiria ser muito mais etérico, ser mais luz, ser mais inspiração e estar acabado, mas a gente não é. Então, uma parte de nós sempre vai ter que pensar como que eu ganho dinheiro, né? Porque nesse mundo, todas essas coisas, seja comida, a casa, a cama, a possibilidade de descanso, a serenidade que a gente gostaria de ter, estão todas associadas com dinheiro. Então, essa é uma questão central para a gente pensar. E para todo mundo. Não é assim que alguns são objetivos e os artistas fazem outra parte. Não. Todos nós temos essas duas partes. Por outro lado, como eu falei há pouco, quando a gente vai escolher uma estampa, quando a gente vai escolher, sei lá, um produto qualquer, e se apaixona por uma estampa, ou decide por uma cor, ou escolhe por um detalhe, não é a parte objetiva que está escolhendo. Essa é a parte subjetiva, né? Quando a gente fala assim, adoro amarelo, uma estampa de abacaxi, a gente não está sendo racional nessa hora, a gente está sendo emocional. Então, esse nosso emocional, que está tão esquecido e que vai sendo tão negligenciado e que faz com que o nosso lado objetivo cresça desmensuradamente, que a gente trabalhe muito, que a gente produza muito, que a gente tenha uma quantidade imensa de bens à nossa disposição, faz com que a gente pense assim, mas para que isso serve? Para que vale eu ter tanta roupa no meu guarda-roupa? Eu gosto mais de alguma delas em especial? Eu gosto particularmente de alguma coisa que eu tenho? As coisas que eu tenho, elas me satisfazem individualmente, pessoalmente, elas me dão a saudade de alguma coisa, elas me falam de alguém que eu gosto, elas falam de uma memória que eu tive ou não. Essas coisas são apenas coisas objetivas. E essa é a cisão que o mundo, vamos chamar assim de mundo moderno, não é o mundo moderno na verdade, mas que esse momento da história que nos toca nos propõe, né? Essa cisão entre o que é objetivo e o que é subjetivo é uma doença. E a gente tem perdido muito, e a gente perde imensamente na medida que a gente não reconhece que, além de a gente ser um bicho, e é um bicho bem
Assim, eu uso isso de uma maneira carinhosa. Além de a gente ser esse bicho, que é um bicho legal, pode ser legal pelo menos, a gente tem um mundo por dentro que é completamente desconhecido da grande maioria das pessoas. Esse mundo, assim, de quem que eu sou mesmo, euzinha. O que eu gosto? Quais as coisas que me alegram? Quais as coisas que me dão prazer? O que eu gosto de comer? Que cor que eu prefiro? Como eu me sinto bem? Qual a minha posição? Eu acho que as pessoas se desconhecem, né? Se desconhecem na medida que elas têm que correr muito, que elas têm que ser objetivas demais, que elas têm que tratar de todas as coisas do mundo e cumprir com todas as regulamentações que existem, que são milhões, e pagar todos os impostos, estar de acordo com todas as leis estabelecidas. E sim, é verdade, a gente deve estar coerente e deve responder a todo esse universo de objetividade com muita atenção e com muita precisão. Porém, se a gente desconsidera o fato de que a gente tem um mundinho por dentro, e é um mundinho que tem vontades próprias, e que a gente muitas vezes nem sabe explicar, e muitas vezes não sabe nem entender por que gosta de um cheiro, por que tem saudade quando olha um azulzinho claro, a gente vai ficando desconectado da gente, e a gente vai virando uma máquina. Mas a gente não é uma máquina, a gente é uma pessoa. E uma pessoa que tem dois lados, um lado objetivo e um lado subjetivo. E quando a gente consegue fazer com que esses nossos dois lados se encontrem e atuem juntos e produzam juntos e sejam propositivos, a gente consegue uma vida muito mais saudável, uma vida que está muito mais pautada na gente e menos pautada no outro. Eu não sei dizer agora em número, mas recentemente eu ouvi, agora no final do ano, né, nessa mudança de 18 para 19, eu ouvi que a indústria mundial que mais cresceu, se não a indústria, o movimento financeiro mundial que mais cresceu em 2018 foi o movimento de marketing. O que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer que precisa uma grande quantidade de dinheiro para convencer as pessoas de que elas são determinada coisa, ou de que elas devem querer determinada coisa. E isso é muito importante para que as pessoas não pensem por elas próprias e não tenham o seu referencial individual, né? Para que elas não perguntem assim, mas o que eu acho disso? O que eu acho de lavar meu shampoo? O que eu acho de lavar meu cabelo com esse shampoo que propõe que ele fique brilhante, longo, sedoso, se eu tenho cabelo curto, por exemplo? Ou, sei lá, ou qualquer um desses contos de marketing que a gente ouve. Então, eu acho que na medida em que a gente entrega a nossa subjetividade para qualquer meio, para o marketing, para tudo que a gente está ouvindo, a gente perde essa conexão com a nossa própria profundidade. E isso é uma grande perda, porque é uma perda de muitas individualidades. Para cada pessoa é a perda de si próprio, é a perda de um mundo que vai permitir que ela viva muito saudável à sua maneira. Talvez isso faça com que uma pessoa seja menos consumista, né? Talvez isso faça com que ela precise comprar menos coisas, no sentido de que ela não vai depender tanto dessa alegria ou desse merecimento que vai estar relacionado a produtos, mas vai depender mais de alegrias internas, de merecimentos internos, de coisas que talvez sejam muito pequenas, mas talvez, acho que só quem experimentou sabe, a alegria que a criação oferece, né? Qualquer coisa. E eu também quero dizer aqui que a criatividade não é coisa de quem trabalha com criação, né? Muitas vezes quem trabalha com criação nem consegue ser tão criativo, voltando aí ao caso da indústria têxtil, né? A gente tem que ser tão objetivo e cumprir com tantas verdades estabelecidas que muitas vezes você nem chega a se alegrar com essa criação, nem consegue fazer com que ela seja uma coisa realmente efetiva e realmente emocionante, assim. Então, a gente acaba... desviei aqui. O que eu queria dizer é assim, que a criatividade é uma coisa de todo mundo. E quem já escreveu um texto, quem já fez um bolo bem gostoso, que ficou bem bonito, quem fez um feijão extremamente bem feito, ou quem
desenhou umas coisas na parede, sabe a alegria que isso pode gerar. E essa alegria, ela vai ser uma espécie de fogueira, né? Uma espécie que vai alegrar a quem a gente é de verdade, vai alegrar por dentro. E essa alegria é um calor, é uma coisa que a gente sente e a gente vai percebendo o quanto isso é mais importante do que ter coisas. A alegria de comprar é uma alegria muito efêmera, ela dura muito pouco e as coisas quebram muito. Ainda mais nesse mundo de obsolescência programada que a gente tem, né? Assim, as coisas realmente quebram, então essas alegrias materiais, elas não duram muito. Agora, as alegrias que a gente constrói dentro da subjetividade, que é dentro desse vulcãozinho que a gente tem no peito, essas crescem e essas vibram e se multiplicam e elas podem ser trocadas entre as pessoas e elas podem, inclusive, servir para estabelecer valor para muita coisa, né? A própria indústria têxtil hoje é o meu referencial, eu trabalhei muito tempo nisso, então eu volto muito a isso porque é a minha experiência. Ela é uma indústria que carece muito de significado, né? As pessoas têm muito mais roupas do que elas tinham há 20 ou 30 anos atrás, muito mais roupas do que elas precisam ter, e ainda assim elas não têm alegria ou muitas vezes não têm alegria ao usar essas roupas que são tão mais, sei lá, que elas vestem tanto esse corpo objetivo, mas que elas não falam diretamente com a gente, né? Elas não têm uma coisa que se chama alma. Um produto com alma é um produto desses que a gente cuida muito, que a gente guarda muito, pelo qual a gente zela. Quando a gente não zela pelas coisas é porque elas não têm importância. Então a gente vai tendo uma após a outra e vai consumindo uma após a outra, mas elas vão ficando um pouco destituídas de significado. E aqui, eu acho que nesse ponto que eu chego, eu posso falar que uma das razões desse programa que a gente está iniciando aqui é justamente falar dessas novas iniciativas, dessas outras formas de ver o mundo e de se estabelecer no mundo e outras formas de se organizar como negócio mesmo, né? Com toda essa conversa de objetividade e subjetividade, o que eu gostaria de dizer mesmo é que eu gosto do trabalho como ação, eu gosto do trabalho como uma possibilidade de transformação e acredito imensamente em outras maneiras de fazer as coisas e outras maneiras de organizar. E eu acho que é sobre isso que esse programa vai tratar. Continuando na questão biográfica, depois dessa passagem pelo têxtil, que me ensinou essa coisa fundamental, a distinguir e, por um lado, distinguir, por outro lado, buscar uma comunhão entre o que é subjetivo e o que é objetivo, porque, de fato, um produto precisa dessas duas coisas. Um bom produto, ele tem objetividade e tem subjetividade, e aí sim ele vira um bom produto e ele vira uma coisa que as pessoas cuidam, né? E isso é um indicador importante, na minha opinião. E também que eu aprendi o valor do conhecimento técnico, que eu acho que é tão negligenciado. Depois disso, eu tive uma oportunidade muito interessante de trabalhar na universidade. Eu trabalhei, comecei pela UNERJ, antiga UNERJ, em Jaraguá do Sul, atualmente é a PUC de Santa Catarina. Tive a oportunidade de coordenar um curso de moda naquela instituição, e isso me deu um traquejo muito interessante. Eu nunca tinha coordenado nada e foi uma experiência muito legal e que me permitiu exercitar a minha capacidade de organização. Eu tive, posso dizer, tutores, meus chefes foram muito inteligentes, eles me permitiram trabalhar a partir da minha concepção daquilo e, né, a minha concepção do programa, e isso me deu uma oportunidade muito interessante de trabalhar em prol da educação de adultos que estavam já relacionados com a indústria, que é o perfil do estudante de uma universidade privada, pelo menos era naquele momento em que eu estava trabalhando, e
E, através disso, eu entendi o efeito que a educação pode ter, o efeito que a educação pode ter sobre uma pessoa e sobre um grupo de pessoas. E eu tenho a alegria de continuar encontrando pessoas com quem eu estive em sala de aula, ou com quem eu estive como coordenadora, e tenho inúmeros amigos que ainda vêm, né, desse momento. E eu entendi que muito da minha natureza no mundo era acho que não era exatamente, acho que eu não sou uma professora assim dessas que ensinam coisas, mas eu entendi que eu era uma professora que ajudava as pessoas a aprenderem, né? E na medida que conseguia, então, estabelecer um nível de individualidade, de falar assim, mas você, qual que é o seu interesse? Qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua história? Na medida que conseguia me relacionar com as pessoas assim, conseguia fazer com que as pessoas, permitir que as pessoas florescessem, cada uma à sua maneira, e que desse tipo de experiência resultassem grupos muito heterogêneos. E esses grupos heterogêneos são super importantes para o mundo, porque eles vão fazendo coisas diferentes, porque eles vão conseguindo atender a pessoas diferentes e vão conseguindo trabalhar a multiplicidade que a gente vão conseguindo trabalhar as diferenciações que a gente tem e que a gente deve manter. É assim, a gente é diferente, está acabado, como as plantas todas são, cada uma de um tipo, a gente também é. Então, essa experiência dentro da universidade foi importantíssima, por esse contato com uma série de indivíduos que estavam ali dispostos a aprender, colocando a sua individualidade e também encontrando com esses outros indivíduos que estavam dispostos a ensinar, né? E oferecendo um grupo de conhecimentos que as pessoas poderiam recolher. Me parecia que era assim, uma coisa como frutas que se poderiam pegar. E a soma dessas duas experiências, por um lado, uma indústria que tem em torno de si toda essa dificuldade da compreensão do valor do conhecimento técnico para a capacidade criativa. Por outro lado, uma universidade que tem a ideia de preparar as pessoas para o mercado, mas que também não conhece tanto esse mercado, que também trabalha de uma maneira sempre hipotética. Como juntar esses dois mundos? Né? Essa foi uma questão com a qual eu convivi durante muito, muito tempo, assim, convivi mentalmente, né? Eu fiquei pensando com meus botões como que poderia se organizar isso. E tinha um interesse particular por Santa Catarina. Como eu já disse, eu sou daqui, eu acho esse lugar bonito, né? Esse lugar é um lugar que tem uma natureza de uma exuberância absurda, ainda tem, né? A gente está conseguindo acabar com ela bem rapidamente, mas ainda é uma coisa muito interessante. A gente ainda tem essas montanhas que acabam dentro do mar. E eu achava que seria interessante se nesse ambiente que tem uma presença industrial fortíssima, que tem uma presença de imigração fortíssima e que tem toda essa natureza contagiante, a gente conseguisse criar um ambiente de estudos que permitisse que as pessoas se desenvolvessem a partir de uma concepção de compreensão desse local, desse fazer, desse momento do mundo, desse status quo da sociedade. E isso, de alguma maneira, essa série de ideias misturadas, que eram tão complexas que foram difíceis de trazer, foram difíceis de amalgamar, de dar concretude, acabaram se concretizando no ano de 2007 numa coisa que eu chamei de Instituto Orbitato. Eu trabalhei com várias outras pessoas junto comigo, mas eu fui a única pessoa que permaneceu de um grupo que tinha interesse por uma série de coisas, né? Uma série de essas interações de conhecimento com os resultados os resultados concretos que o conhecimento pode oferecer. Então, eu acho que essa experiência do Instituto Orbitato, que existiu entre 2007 e 2017 na cidade de Pomerode, e se consolidou como uma experiência educacional muito importante, não só no Brasil, mas na América Latina, me deu uma musculatura para entender o quanto a subjetividade, quando ela é amparada com o conhecimento, quando ela é nutrida e quando ela é
reverenciada, alimentada, para dizer uma palavra mais correta, ela pode crescer e pode virar uma coisa forte, pode virar uma coisa que transforma um lugar e que transforma a vida de muita gente. E à medida que as pessoas se sentem transformadas individualmente, elas podem voltar para os seus lugares de origem, para os seus lugares de trabalho, para os seus postos de atendimento, sei lá, seus postos de trabalho, enfim, e fazer as coisas acontecerem, e podem transformar aquele lugar num lugar mais efetivo, que tenha mais condições de compreender o mundo nesse momento. A compreensão do mundo, ela sempre vai estar relacionada com a criatividade. A gente pensa na criatividade como uma coisa que faz coisas, né? A gente pensa na capacidade criativa como uma coisa que pinta, que desenha, que colore, sei lá. Ela é em geral pensada como uma execução. Na minha opinião, o aporte mais precioso que a criatividade tem dentro da vida da gente é a questão de a gente compreender melhor o que a gente está vendo. Então, eu acho que as pessoas saíam do Orbitato com uma melhor compreensão sobre elas próprias e sobre o mundo onde elas estavam atuando, sobre as indústrias onde elas estavam trabalhando, sobre os ateliês que elas estavam iniciando, sobre as novas profissões que elas estavam vislumbrando, e conseguiam se colocar no mundo com esse aporte de si próprias e com uma compreensão do funcionamento do mundo, com uma visão um pouco mais clara de quais regras deveriam ser cumpridas, uma disposição para cumprir todas essas regras do mundo, que, como eu já disse, são milhões, e ainda assim fazer a coisa que elas gostavam, serem elas próprias. Então, essa experiência de 10 anos que abrigou cerca de 3.000 pessoas que passaram por vários cursos de diferentes naturezas que a gente teve, que contaminaram a nossa região e que contaminaram, eu posso dizer, o Brasil, com muitas novas ideias e com muita ferramenta mental, com muita ferramenta de compreensão de como as coisas poderiam ser. Foi uma experiência de muita vitalidade, foi uma experiência de muita força, e que conseguiu me explicar para mim e para uma série de, né, para essas tantas pessoas que passaram por lá e outras que não passaram, mas que olharam de fora, que a gente tem condições, sim, de fazer coisas e que a gente não depende fundamentalmente de ter dinheiro para fazer essas coisas, né? Uma coisa que a gente ouve muito as pessoas falando é assim: se eu tivesse dinheiro eu faria, né? Sempre adiando projetos, adiando vontades, desconsiderando as suas outras capacidades que não são o dinheiro. A gente precisa, sim, de dinheiro, mas ele não é a primeira coisa, né? O dinheiro é uma coisa que vai ser gerada à medida que a gente conseguir organizar o suficiente as nossas vontades, que a gente conseguir se entender muito, conseguir entender o que o mundo precisa e conseguir buscar uma interação entre o que a gente faz, o que a gente sabe fazer, o que a gente gosta de fazer, o que nos alegra ao fazer e o que o mundo precisa. Quando a gente consegue encontrar essas duas diferentes verdades e colocá-las em sintonia, muito provavelmente a gente consegue um resultado que é muito eficiente. Eu acho que a Orbitato foi uma experiência muito eficiente, uma experiência que me alegra muito. E acho importante falar isso, é a primeira vez que eu estou falando de uma perspectiva histórica, né? A Orbitato eu finalizei a Orbitato em 2017, e agora, um ano e tanto depois, eu estou começando a retomar, de certa maneira, esse assunto, que continua sendo um assunto de meu grande interesse, que é o desenvolvimento humano e o desenvolvimento social, através desse veículo que eu pretendo que seja a voz de várias experiências e de várias pessoas, além de mim, e que sirva para contribuir com as pessoas que passaram por lá e as pessoas que não passaram, mas que passariam, as pessoas que têm vontade de se desenvolver a partir de uma vertente que elas entendem que tem dentro de si, né? Muita gente nem dá bola para isso, não está nem aí, está tudo certo, está vivendo a vida do jeito que está e com esse está tudo bem. Porém, há uma série de outras pessoas que têm assim, uma certa tristezinha que mora dentro do coração,
por não conseguir fazer alguma coisa que gostaria de fazer, né? É com essas pessoas que eu quero falar, essas pessoas que gostariam de uma coisa um pouco melhor, que intuem que o mundo pode ser um pouco melhor, e que a gente pode estar um pouquinho mais preparado para o futuro. Embora a gente tenha um presente cheio de perrengues, cheio de dificuldades, cheio de coisas que a gente não sabe como resolver, eu acho que a gente precisa fazer experiências de futuro. A gente precisa tentar viver com outras premissas, a gente tem que tentar viver consumindo menos, talvez, mais de acordo com as nossas verdades internas. Então, significa que a gente tem que lembrar que verdades são essas, que desejos são esses, que a gente tem que encontrar pessoas parecidas com a gente para poder fazer esse exercício e que a gente precisa exercitar essas experiências. A gente precisa deixar de ser frustrado. Quando a gente tem muita vontade de fazer uma coisa e não faz, a gente vai ficando um cara meio chato, vai ficando um cara frustrado, um cara que acha que o mundo é ruim, e que a vida é ruim, e que as coisas não dão certo. E que a gente está aqui só para trabalhar mesmo e para cumprir com as legalidades todas. E isso é muito triste, né? Uma vida assim não vale muito a pena. Por outro lado, eu acho que quando a gente vive com as mesmas dificuldades, porém a gente consegue alimentar essa nossa fogueirinha interna que chama de coração, que naturalmente não é um órgão físico, mas é como se fosse a casinha da alma da gente, a gente consegue estar mais preparado para a gente mesmo, a gente consegue ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais leve, mais de acordo com o que a gente acredita, e a gente consegue estar fazendo experiências que para o mundo podem ser importantes. Quantas vezes a gente se alegrou, a gente se animou vendo resultados de alguém que conseguiu fazer determinada coisa que é parecida com o que a gente gostaria de fazer. Então, a ideia aqui é essa, a gente reunir um grande número de pessoas que fazem suas coisas independente das dificuldades que estão envolvidas nesse fazer, pessoas que fazem questão de se manter e de perseguir suas vontades, mesmo que o mundo diga o tempo inteiro que isso não pode ser feito, que isso não deve ser feito, que isso não é recomendável, que isso é perigoso, que isso não é seguro. A gente vai tentar, através desse programa, desse espaço, falar com essas pessoas e a gente vai convidar a que cada um fale consigo próprio, que descubra o que gosta, o que faz melhor e como que seria um mundo melhor, como que seria um mundo segundo a minha visão, um mundo transformado pela minha vontade. E eu acho que na medida que a gente consegue transformar um pouquinho a gente, viver um pouquinho mais de acordo com a verdade interna, a gente consegue contribuir com essas diferenças do mundo e certamente no futuro, seja ele breve ou daqui a muito tempo, essas pequenas experiências ou grandes experiências, elas poderão servir como caminhos, como alentos, como direções, como iniciativas, como histórias que serviram para transformar as coisas, né? E que, sobretudo, essas experiências sirvam para transformar as individualidades. Como eu falei antes, meu nome é Selene Refosco, eu fui a criadora e a diretora do Instituto Orbitato durante 10 anos, estou aqui inventando meus novos caminhos, estou no meu caminho de ser artista solo, recuperando o que acho que eu nunca parei de fazer, mas quando eu me envolvi com a indústria têxtil, eu acabei ficando um profissional do mundo real, assim, com muitos afazeres, com muito trabalho, com muita responsabilidade. E agora, mesmo tendo tudo isso, toda essa responsabilidade, todos esses afazeres, eu começo a ser artista plástica, assim, não ter outra. Eu não sou mais empresária, nem professora, nem docente, nem designer, não tenho um outro título na frente do meu nome que não seja artista. Estou trabalhando diariamente para fazer essa conciliação entre o que é subjetivo e o que é objetivo na minha vida, e estou aqui compartilhando com vocês essa experiência, né, de indústria, de universidade, de Orbitato e de artista. Tenho como plataforma a página 2, que está localizada em Timbó, mas cuja geografia não determina nada a respeito do alcance que essa fala pode ter, e que é uma geradora de conteúdo que tem interesses muito similares aos meus. Foi muito interessante esse encontro,
que, no fim, quando a Orbitato estava por finalizar, eu estava com muita vontade de continuar conversando com muita gente. A Orbitato foi um espaço que me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitos projetos, muitas iniciativas, de perto, de longe, de vários lugares do mundo. E eu acho que agora, através da PG2, a gente vai conseguir falar com gente que está por aí, mundo afora, fazendo coisas muito interessantes. Então, espero encontrar com você novamente daqui uma semana.